gravar aqui no... E aí vai ficar mais tranquilo. E já vamos, já, então... Só antes da gente subir a apresentação e ficar pequenininho, para o pessoal que não conhece a gente, Rafael, que está conhecendo pela primeira vez, o pessoal, acho que a Tereza também. A Tereza, não sei nem se está ouvindo a gente ainda. Ela está conectando o áudio, né? É, Ah, exatamente. bom. Eu deixo você para isso. Você pode parar. Uma coisa nojenta. Eu faço isso. Faz, até das pernas, que eu já vi. Outra coisa, gente. Ah, Isso. Então, gente, eu vou me apresentar. Eu sou o Otávio, essa é a Grazi, nós somos, quer dizer, a Graziela, né? Vamos fazer coisa assim, Vamos fazer, bonitinha. porque já pega a intimidade logo no início. Exatamente. Nós somos fisioterapeutas há 24 anos, Uhum. já graduados pela Gama Filho. Somos osteopatas, eu sou diplomado em osteopatia. E a minha vida toda seguiu pelo rumo da osteopatia, da posturologia, porque quando eu estava na faculdade, eu ouvi do meu professor de neurologia que reflexos primitivos era algo que bebezinho tinha e que tinha que desenvolver e estar integrado até o primeiro ano de vida. E que se o seu paciente apresenta um reflexo primitivo retido além dessa idade de integração, ele tem uma lesão neurológica viva com isso. E como eu não queria, eu primeiro já não queria trabalhar com essas questões, com uma limitação tão grande na minha prática clínica. E como eu já tinha me apaixonado perdidamente pela osteopatia, foi só mais um caminho, uma motivação para eu poder seguir. E aí fiz a osteopatia, fiz a posturologia com o professor Bricot, e no curso de posturologia foi quando eu ouvi falar em reflexos primitivos pela segunda vez, quando o professor Bricot me disse que eu tinha uma diferença de membros e que essa diferença de membros muito provavelmente se dava De a membros reflexo de inferiores, né? membros inferiores, e essa diferença se dava devido a reflexos primitivos retidos da infância. Eu confesso a vocês que se fosse qualquer outra pessoa me dizendo isso, eu não levaria em consideração. Mas como foi o Bernard Bricot, eu resolvi investigar. E curiosamente eu achei a, a formação do BRMT nos Estados Unidos e achei a formação e integração de reflexos da Svetlana Mazgutova e curiosamente só achei em Moscou. E como o meu russo é bem fraquinho, eu resolvi para os Estados Unidos fazer o curso. E fui, e Né? fomos, né? É. Fomos juntos. E já no segundo dia do módulo 1, nós fomos para lá fazer módulos 1 e 2. A minha diferença de membros ela foi sanada. Eu deixei de ter uma diferença de membros. A gente saindo no restaurante na hora do almoço, eu dei 2 passos e senti uma dor na lombosacra. E aí, já macaco velho, botei a mão nas minhas cristas ilíacas e ela estava descompensada. Elas estavam desniveladas. Eu usava um calço de 7 milímetros na minha perna direita. E aí tirei o sapato, botei o pé no chão e nivelou. E aí fiquei, parecia um menino de 9 anos brincando com um brinquedo novo. Eu subia no tênis, descia do tênis e mostrando para a Grazi, assim, impressionado, porque realmente em um dia e meio de curso eu percebi uma mudança muito grande no meu corpo. Fizemos os 2 módulos, voltamos para o Brasil e começamos a aplicar. Eu, num paciente paralisado cerebral, que eu tinha, e a Grazi numa paciente com Parkinson. Essa eu vou deixar ela contar. Bem, eu sou a Graziela Carvalho, eu e o Otávio, só para vocês nos conhecerem um pouco mais, nós somos casados, já vai fazer 20 anos, né? Somos os pais do Bernardo e da Beatriz. Somos fisioterapeutas, eu me formei junto com o Otávio pela Universidade Gama Filho. E eu também nós traçamos a mesma trajetória profissional. Então, eu também me envolvi com a questão da osteopatia,
Eu me envolvi com... A gente fez toda a nossa formação pelo Instituto Brasileiro de Osteopatia. O Otávio é diplomado em osteopatia, eu sou certificada em osteopatia pelo IBO. E toda nossa clínica, ela era envolvida realmente com a parte da traumato-ortopedia, da osteopatia, do pilates, do RPG. Então, assim, como o Otávio colocou, a gente teve essa linha, como os reflexos primitivos chegaram até a gente, chegaram exatamente pelo objetivo de melhorar a postura, no objetivo de realizar, de repente, uma manipulação osteopática e observando que esse paciente ele tinha uma melhora ainda maior ao aplicar os movimentos rítmicos. Então, a gente viu o desenvolvimento, mas pela área postural. Só que quando nós chegamos nos Estados Unidos, a gente viu que realmente o leque era gigante, era muito, era assim, abriu o meu olhar de uma maneira muito próxima quando eu fiz a osteopatia também, que a osteopatia fez esse leque de abertura aos olhos, né? Enfim, e quando nós voltamos, o Otávio tinha esse paciente e tinha nos procurado a Margarida, que era uma paciente que apresentava Parkinson já avançado, com um tremor muito forte, com as atividades de vida diária prejudicadas, e ela veio para o Pilates para fazer um alongamento. Essa era a visão do neurologista, né? Você vai para o Pilates, você vai fazer o alongamento e está tudo bem, e a gente vai tentando melhorar esse movimento. Enfim, comecei o trabalho com o BRMT com a Margarida. E durante 2 meses, nós realizamos, no primeiro mês, um movimento diário. Então, diariamente eu atendia, pode ir. Diariamente eu atendia a Margarida. E depois eu comecei a atendê-la 3 vezes por semana. Esse foi o trajeto dos primeiros atendimentos da Margarida. E, para minha surpresa, na época, a Margarida, ela não só deixou de tremer, como foi recuperando as atividades de vida diária dela. Inclusive, hoje foi um dia especial na clínica, porque ela veio novamente e eu pude constatar que o tremor ainda não retornou. Ela toma as medicações do Parkinson, como ela tomava, só que antes a medicação não fazia não fazia o efeito em cima do tremor e das atividades de vida diária, como o BRMT recuperou. Enfim, quando eu vi, né, eu pude presenciar esse quadro clínico com essa evolução maravilhosa da Margarida, eu virei para o Otávio e falei, Otávio, a gente precisa voltar aos Estados Unidos e a gente não pode guardar isso dentro da clínica, né? Somente para a gente. Então, é necessário que o BRMT chegue ao Brasil. E aí a gente foi vendo que o BRMT, na verdade, pessoal, ele não está somente no Brasil. O BRMT, ele é uma formação internacional, onde a gente tem os Estados Unidos, Canadá, a gente tem representação oficial do método, né? Na França, na Espanha, na Alemanha, nos países nórdicos, na Suécia, onde é a sede do BRMT, no Japão, em Hong Kong, e se eu esqueci de algum, me perdoe. Enfim, e aí nós trouxemos o BRMT para o Brasil. No início, a Kate começou dando as formações, até que o Otávio e eu fizemos todos os trâmites necessários para que a gente pudesse ser os representantes do método no país e dessemos a formação para os brasileiros, né? Os brasileiros. Exatamente. Então, sem mais delongas, vamos responder a pergunta que não quer mais ficar é lá, feita que para a mais gente, é né? feita para a gente. O que é o BRMT? E é muito comum a maioria do pessoal ter essa dúvida, né, no que é o BRMT, porque nós temos apenas 6 anos de BRMT no Brasil. Então, realmente, para o Brasil é muito muito novo, recente, né? exatamente. Então, primeiro vamos falar de onde surgiu, né, de como começou, como é que nasceu o BRMT. O BRMT ele nasce da necessidade do Dr. Harold Bloomberg de corrigir as suas deficiências e as suas limitações que ele tinha por conta da poliomielite que ele teve na infância. Então, ele conhece, em 1985, ele conhece Kerstin Lind, que era uma fotógrafa e terapeuta autodidata,
que trabalhava com crianças com atraso de neurodesenvolvimento, fazendo fotos, né, evolutivas. Aquelas fotos que a gente faz com os nossos filhos, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e por aí vai. E o que que ele e ela percebeu, sendo fotógrafa e tendo um olhar muito atento, era que os clientes dela não executavam movimentos que os 2 filhos dela, que eram típicos, executaram durante o seu desenvolvimento. E aí ela, numa generosidade muito grande, ela tirava essas crianças e adultos também das cadeiras, colocava eles no chão e tentava instintivamente replicar esses movimentos, né? Fazendo oscilações rítmicas com ele. Na cabeça dela, a teoria dela era de que a movimentação iria melhorar a respiração, melhorando assim a oxigenação sanguínea e fazer com que o cérebro se desenvolvesse. Isso até acontece, melhora a respiração. Nós tivemos 2 relatos de casos de alunas nossas que aplicaram o método em pacientes com DPOC e que eles começaram a sessão com 88 de saturação, um com 88, outro com 89, e ambos, ao final da consulta, estavam fazendo leitura de saturação periférica em 98%. Nenhuma técnica pulmonar foi executada, nenhum tempo foi executado, nenhuma abordagem de fisioterapia pneumofuncional foi executada, somente as técnicas do BRMT. E aí o Harold, quando soube do trabalho da Lind, ele se submete aos atendimentos dela e ele percebe modificações no próprio corpo muito marcantes. Ele descreve isso de forma muito clara no livro, e ele, quando a gente esteve com ele em Madrid, ele relata isso para a gente também, de uma forma assim até ainda, acredito que tenha sido tão marcante que ainda de uma forma muito empolgada, né? E aí ele começa a seguir o trabalho, ele pede para acompanhar o trabalho da Lind, para poder assistir às consultas, e durante 3 anos ele acompanha a Lind observando o trabalho dela e tentando trazer ciência, né? Trazer a clínica médica dele para o trabalho que ela executava. E aí, já no primeiro ano, ele começa a aplicar os exercícios rítmicos com pacientes psiquiátricos, né, psicóticos e esquizofrênicos catatônicos, e esses pacientes começaram a evoluir, começaram a sair da catatonia, começaram a participar das outras terapias, interagir com a equipe do hospital, e alguns até tiveram realmente alta real. Mas, como todo prego que se sobressai, ele é o primeiro a ser martelado, o Harold sofreu uma retaliação dos colegas médicos, porque era um questionamento muito grande, porque eles diziam que o Harold não podia tratar pacientes psiquiátricos sem prescrição de medicamentos, e que o método dele não era científico, né? Então, a discussão segue até o Conselho Federal da Suécia de Medicina, e ele, no final do processo, é inocentado, mas já não conseguia mais trabalhar no hospital e abre a sua clínica particular em 94, aplicando a movimentação rítmica para poder integrar reflexos primitivos. Publica o primeiro livro em 98. Em 2000, ele faz uma série de treinamentos com a própria Svetlana e incorpora técnicas de integração isométrica ao treinamento de movimentos rítmicos. Em 2002, o método ganha o mundo, como a Grazi já falou, vários países já têm representação oficial do BRMT, inclusive aqui no Brasil, e em 2017 foi o ano que a gente foi aos Estados Unidos para começar o nosso treinamento. Esse é o Harold, infelizmente ele não está mais conosco, né? Faleceu em 2019, no início da pandemia. 2020, perdão. E ele, conforme eu falei, ele começou a aplicar o trabalho dele com esses pacientes aqui. Pacientes com TDAH, crianças com paralisia cerebral, crianças com autismo, né? Crianças e adultos com autismo, dislexia,
pacientes com distúrbios visuais, né, com distúrbios de congruência visual, distúrbios de escrita, pacientes com várias síndromes, né, de atraso do neurodesenvolvimento, distúrbios emocionais, pacientes com alteração de tônus muscular de uma forma generalizada, nas degenerações do sistema nervoso central também. E aí, a gente conseguiu constatar o trabalho, né, replicar o trabalho, né, alguns dos resultados, como, por exemplo, o resultado aqui do seu Pedro, que foi um senhor de 80 anos que eu atendi com AVC, ele fez um AVC, e ele chegou nesse dia para avaliação na clínica dessa forma. Eu quero que vocês observem que ele não consegue fazer a marcha com a perna esquerda, o pé simplesmente não responde. E aí, fazendo a avaliação, aplicando as técnicas, aplicando o método de atendimento. Foi, estou com uma palestra aqui, BRMT, uma nova abordagem de fisioterapia. A gente conseguiu, ele saiu dessa forma, ainda sustentado pelo acompanhante, sim, mas a gente observa já um funcionamento, né, uma resposta motora. Após o primeiro Após o primeiro atendimento. atendimento, né, foram 40 minutos de atendimento, ele já saiu dessa forma. A gente conseguiu ver a evolução da Camila, tá? A Camila, ela chegou para mim, era uma menina chegou com 13 anos, né? Autista, nível de suporte 3, não verbal, e ela não se locomovia sozinha, ela tinha muita dificuldade, a apreensão, o trabalho de preensão que ela fazia era muito pobre, e o trabalho foi evoluindo, aqui a gente pode observar após um ano de tratamento, esses aqui são os resultados que a gente conseguiu. A gente observa um aumento na cognição da Camila muito grande e uma independência, já conseguindo se locomover tocando a cadeira de forma independente. Esse aqui foi um paciente paralisado cerebral leve que eu atendi, e também depois de uma consulta, né, aplicando o BRMT, a gente consegue observar uma organização no espaço, uma noção de organização corporal no espaço muito grande. Nas duas fotos, o comando verbal que eu dei para ele foi: encosta lá na parede que o tio vai fazer uma foto. Então, na primeira vez, ele parou dessa forma, na segunda, ele parou aqui, e o intervalo entre essas duas fotos foi de aproximadamente 40 a 45 minutos. E esse foi o resultado de uma aluna nossa, que fez níveis 1 e 2. O resultado não é só privilégio do professor, os alunos já quando saem aplicando, e saem aplicando com maestria. Essa menininha... E a Sandra está aqui com a E a gente. Sandrinha está aqui com a gente, inclusive. Essa menininha, ela chegou dessa forma aqui, com essa distribuição, as pernas bem tensas, um reflexo de Moro bem ativado. E após a consulta, a gente observa um relaxamento maior dos membros, e eu sou capaz de dizer que ela está até esboçando um sorriso aqui na segunda foto. Né? Sandra é fisioterapeuta também, lá de Patos de Minas. Mas, gente, o que é o BRMT de uma forma bem simples? O BRMT, ele é um programa de desenvolvimento que replica os movimentos típicos estereotipados automáticos executados pelo bebê desde a vida intrauterina até o primeiro ano de vida, quando ele alcança a verticalidade. Esses exercícios vão promover estimulação, principalmente dos sentidos vestibular, tátil e proprioceptivo, levando o máximo de informações possível ao cérebro, promovendo a integração dos reflexos primitivos no tempo adequado. Cada reflexo aparece em um dado momento,
fica ativo por um período de tempo onde ele deve desenvolver habilidades emocionais, motoras emocionais e cognitivas, e depois ele tem que se integrar ao padrão maduro de movimento. Os exercícios eles vão ter aplicabilidade em diversas posições, como em supino, em prono, em decúbito lateral, em 4 apoios, sentado, né, nas posições de transição, e em 4 apoios, quando o bebê vai começar a se locomover e começar a alcançar a verticalidade. Aqui a gente está vendo alguns exemplos aqui de movimentos. Aqui a gente, conforme eu falei das posições de transição, né? Essa moçoa ela vai passar já de sentada para 4 apoios e durante essa movimentação ela vai ser capaz de começar a fazer a integração desses reflexos. Nessa posição ela vai desenvolver algumas habilidades, tanto motoras quanto emocionais e cognitivas também, que vão ser úteis, que vão ser essenciais no momento posterior da vida, Como, por exemplo, a escola, como, por exemplo, a escola. né? Nesse E momento, o que está acontecendo? ela está treinando, exatamente, ela está treinando ali naquele momento já a acomodação visual. Uhum. E uma questão interessante, eu já dei esse spoiler, mas eu vou dizer de forma bem explícita, o BRMT não tem limite de idade. Eu tenho o recorde de paciente mais novo da clínica, que tinha 45 dias, e a Grazi tem um recorde de paciente mais longevo, que tinha 102. 102 anos. Então, e a gente trabalha, tem uma questão no BRMT que ele é um rompedor de paradigmas. Aqueles conceitos estruturados que a gente tem na cabeça, que a gente tem dificuldade, que a gente sempre teve como absolutos, pois é, o BRMT ele vem quebrar uma série desses paradigmas. A gente vai estimular sentidos tátil, vestibular e proprioceptivo para poder gerar os estímulos para promover essa integração de reflexos primitivos. Só que esses estímulos precisam ser precisos. E por isso, nem sempre vale aquela máxima de estimular, 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 estimular. A gente trabalha sempre com menos é mais. O meu paciente se beneficia mais de 5 repetições de um movimento executados de forma perfeita do que 50 executados mais ou menos. Ok? E quando a gente fala sobre reflexos primitivos, os reflexos primitivos, eles estão presentes desde a nossa vida intrauterina. Então, quando o bebê ele está lá dentro do ventre materno, ele já começa a receber essa série de estímulos, tanto do sistema tátil, quanto do proprioceptivo, quanto do vestibular e o sinestésico. Então, aquele bebê que eu falo sempre, né? Eu gosto muito de trazer os alunos para essa vivência, né? Quando a gente está ali dentro do útero, aquele bebezinho está ali, ele está recebendo o contato do líquido amniótico, ele tem um contato com a parede uterina da mãe. Então, tudo isso promove neurogênese. Todos esses estímulos do sistema tátil, principalmente, que é o primeiro, proprioceptivo, vestibular e sinestésico, eles vão promover um crescimento neuronal, não somente em tamanho, mas também em ramificação. Claro que nesse momento, esse bebê ele vai ter neuroproteínas que vão aumentar esse neurônio em tamanho, proporcionando muito mais a ramificação neuronal. E se vocês observarem, as mães que estão aqui presentes já vivenciaram isso, a gente, né, eu também sou mãe, então a gente sente no nosso corpo, quando o bebê está ali dentro, que ele é capaz de fazer uma cambalhota. Quando a gente vai para a ultrassonografia, que é o momento mágico de toda mãe, né? A gente observa, olha, ele consegue brincar com o cordão umbilical, ele consegue colocar o polegar na boca. Então a gente começa a perceber que esse bebê, nesse meio, ele está completamente, ele se apresenta de uma maneira muito bem adaptada ao meio aquoso, né? Então, esse bebê, ele consegue levantar a cabeça, ele consegue estender a cabeça, então ele faz flexão e extensão cervical.
E tudo isso ele faz de uma maneira muito tranquila. Ele é responsivo aos movimentos próprios da mãe. Então, tudo isso é estímulo para aquele bebê. E eu falo o seguinte, para os bebês que têm sorte, eles conseguem nascer pelo parto natural. E por que isso? Porque o parto natural, ele tem a sua importância. Pelo parto natural, nós temos o auxílio de 2 reflexos primitivos intrauterinos, que são o reflexo espinal de Galland e o reflexo tônico cervical assimétrico. Eles participam diretamente dessa saída do canal, pelo canal de parto do bebê, e o reflexo tônico labiríntico posterior, que é acionado exatamente no momento do parto natural, o que faz o bebê, ao sair, ficar, né, ele fica retinho e ele sai esticadinho do canal de parto. Então, nós temos essa importância, e claro que temos outras, né, que vão ajudar esse bebê, o contato com a microbiota da mãe. Então, vai favorecer esse bebê a crescer e tendo uma amamentação de primeira hora, o que é extremamente importante, fazer com que esse bebê se torne cada vez menos alérgico, né? E por ser menos alérgico, tome menos antibióticos. Então, preserve muito mais essa microbiota intestinal e esse microbioma dele fique cada vez mais otimizado. Então, são uma série de vantagens que a gente avalia dentro do PRMT em relação ao parto natural. Mas quando esse bebê ele nasce, mesmo que tenha nascido pelo parto natural, o bebê, se a gente observar um bebezinho lá que acabou de nascer, ele vem para o colo da mãe, ou ele é colocado ainda lá no bercinho, né? Esse bebê, se ele tentar mexer a cabeça como ele mexia no útero, ele não consegue. Esse bebê, se ele tentar colocar o polegar na boca, ele também não consegue. Ele não sabe nem onde está o polegar. Ele não sabe nem onde está, ou seja, tudo aquilo que aquele bebê fazia, até mesmo uma cambalhota dentro da barriga, todos esses movimentos ficaram descalibrados. E aí é nesse momento que o bebê, ele aciona o programa de movimentos espontâneos inato. É aí que nasce os reflexos primitivos no sentido de recalibrar, né? E daí dá ao cérebro essa conexão entre as diversas áreas cerebrais. Então, como que ocorre a integração natural dos reflexos primitivos? Bem, no primeiro momento, eu tenho um movimento que ele age completamente sobre reflexos. São movimentos involuntários. E o bebê, ele vai acionando esses reflexos voluntários e vai, através disso, tomando consciência do movimento. No momento que ele vai se conscientizando, esse movimento vai sendo executado ainda de uma maneira assistida pelo reflexo, o bebê ele vai dominar esse movimento e, uma vez dominado, esse movimento a gente fala que ele se integra a um padrão mais maduro do movimento. E aí nós vamos reiniciar o próximo processo a ser dominado. Quando a gente pensa sobre reflexos primitivos, a gente precisa imaginar, pode passar a segunda, que esses reflexos eles vão ter o momento onde eles serão acionados, eles devem se desenvolver num período de tempo, e cada reflexo ele tem um período próprio a ser desenvolvido. Então, aqui vocês observam, por exemplo, o reflexo do medo paralisante. Ele é um reflexo intrauterino que vai se iniciar na 5ª semana de gestação e deve estar integrado ao padrão do reflexo de Moro na 11ª semana. Então, cada reflexo ele vai ter esse período onde ele deve estar ativado, mas depois ele deve ser integrado naquele determinado período de tempo. Pode passar. Então, quais são as repercussões dos reflexos primitivos? Os reflexos primitivos, eles têm uma importância vital na vida do ser humano, porque é através dos reflexos primitivos que as diversas áreas do cérebro se conectam. E é isso que gera função. E os reflexos primitivos, como o Otávio colocou, ele vai dar um amadurecimento no padrão motor
isso é um fato que nós já conhecemos, mas também nas questões cognitivas, no amadurecimento cognitivo do ser humano e também no amadurecimento emocional. É muito interessante que quando nós estamos avaliando reflexos primitivos, nós, há anos atrás, avaliávamos os reflexos primitivos somente no padrão motor. Ou seja, se eu fiz uma estimulação do Babinski e o Babinski não está mais presente, tudo bem, ele não está mais ali. E isso foi um erro. Por quê? Porque se os reflexos primitivos, ele nos dá um amadurecimento a nível físico, emocional e cognitivo, nós precisamos avaliar os reflexos pelos 3 pontos, e não simplesmente por apenas um. E é aí que que a clínica dos reflexos primitivos se tornam presentes e nós não conseguimos, quando não temos o conhecimento dessa clínica, identificar que aquela clínica, que nós vamos falar daqui a pouco, fiquem com a gente para vocês perceberem isso, que aquela clínica está presente e que a fundamentação dessa clínica presente é através de reflexos primitivos não tão bem integrados ou reativados. Então, a pergunta que geralmente o pessoal fala, poxa, mas e se eu preciso, se os reflexos primitivos marcam o desenvolvimento de um bebê, são eles que vão promover os marcos do desenvolvimento, ou seja, esse bebê rola, esse bebê ele firma o pescoço, esse bebê ele vai engatinhar, esse bebê vai andar. E se a base desses movimentos se iniciam pelos reflexos primitivos, e se eu pulei uma etapa? E se eu fui prematuro? E se eu não recebi o estímulo suficiente que eu precisava receber? Como que eu posso hoje ou me melhorar, porque nós falamos no BRMT que nós somos o nosso primeiro paciente, ou mesmo como terapeuta, como eu posso ajudar o meu paciente? É aí que o BRMT entra. Por quê? Porque através dos movimentos rítmicos no BRMT, como o Otávio colocou, nós replicamos os movimentos típicos de um bebê. E é aí que nós conseguimos dar ao cérebro uma segunda chance de se reintegrar. Então, o que causa? Quais são os pontos que podem reativar os reflexos primitivos? Porque uma vez que eu tive todo o meu desenvolvimento muito bem, obrigada, me desenvolvi super bem na minha infância, eu fui uma criança ativa, eu corria, eu fazia tudo, mas, enfim, na idade adulta, mesmo sendo normotípica, eu posso ter reflexos primitivos reativados? Sim, isso pode acontecer. E quais são as causas disso? O Harold, através dos estudos clínicos do Harold, ele observou que um chicote cervical, cirurgias, longas internações hospitalares, lesões cerebrais, a própria senilidade ou doenças degenerativas do sistema nervoso central podem reativar reflexos primitivos. Traumas emocionais podem reativar reflexos primitivos. Estresse longo, estresse agudo. Estresse longo, estresse agudo. Então, nós, através dessas informações, nós observamos que realmente todos nós, nos dias de hoje, podemos dizer com tranquilidade que nós temos reflexos primitivos ativados e que esses reflexos trazem clínicas que nós vamos ver adiante e que essas clínicas podem ser sanadas através da reintegração dos reflexos primitivos. Uma questão interessante a respeito do Parkinson, a gente começa a ter sinais de a manifestação clínica do Parkinson quando o paciente já apresenta pelo menos 50% da destruição da substância negra. E o Harold percebeu que antes de você ter as primeiras manifestações clínicas do Parkinson, o paciente apresenta a reativação dos reflexos primitivos. E entrando com o BRMT, utilizando o BRMT nesse momento para manter os reflexos integrados, a gente consegue postergar o aparecimento dos sintomas parkinsonianos. E não só do Parkinson, mas nessa pergunta que geralmente o pessoal faz muito para a gente, tanto em sala quanto no Instagram, enfim,
é uma pergunta que, qual é a idade, né? E se realmente o cérebro responde em todas as idades. Então, o cérebro responde sim, em todas as idades, tanto é que nós trabalhamos com o paciente idoso, naquele paciente que começa a apresentar dificuldades em subir escadas, aquele paciente Perda que de equilíbrio. perda de equilíbrio. Então, você percebe que o tônico labiríntico dele não está, foi reativado. Então, a clínica do tônico labiríntico volta a se manifestar. Então, tudo isso, através da movimentação rítmica, nós conseguimos melhorar a qualidade de vida do paciente. E aí, como eu falava, né? Quando a gente olha esse slide, a gente pensa assim, mas espera aí, tantas coisas, por exemplo, você está falando aí de ansiedade e epicondilite. Isso está relacionado à ação de reflexos primitivos reativados? Sim, está. E tanto você, nesse momento, que pode estar surpreso com essa clínica, nós também estivemos surpresos quando nós vimos isso pela primeira vez. Dificuldades na leitura está associado a reflexos primitivos reativados? Sim, estão. Assim como lombalgias crônicas, aquelas lombalgias que a gente começa a tratar, e não percebe uma melhora, a duração da melhora é muito curta. E esse paciente vive retornando ao seu consultório. Então, vocês podem, no momento que vocês entendam, né? Como que os reflexos primitivos podem estar por trás dessa clínica, e aí a gente vai à causa, né, integrando esses reflexos primitivos, nós começamos a ter uma normalização do tônus. Porque como é que esse bebê ele rola? Se a gente parar para pensar, e eu quero trazer vocês para um pensamento da prática. Ou seja, esse bebê, quando ele nasce, ele é todo molinho, ele não firma o pescoço, ele não consegue se movimentar. E através da movimentação rítmica, esse bebê ele começa a ter um tônus, ele começa a ter um fortalecimento tônico. E a partir daí, esse bebê consegue rolar e consegue praticar todas as habilidades motoras que aquela criança, dentro, né, falando de uma criança normotípica, ela consegue realizar. Então, isso é a ação dos reflexos primitivos. E essa ação dos reflexos, ela é tanto no ponto cognitivo quanto emocional, que dentro de uma criança, de uma evolução normal, nós não precisamos levar essa criança ao fonoaudiólogo para aprender a falar, nem ao fisioterapeuta para aprender a andar. Nós não precisamos levar ao psicólogo para aprender, para a criança entender que ela precisa se separar da mãe e que a mãe vai retornar à casa, que ela vai retornar ao lar. Automaticamente, essa criança, quando vai se desenvolvendo no campo motor, esses outros desenvolvimentos vão se associando também ao desenvolvimento motor. Não é isso que acontece? Então, quando a gente começa a perceber que a clínica dos reflexos primitivos está associado com depressão, sim, está associado. Tensão nas pernas. As crianças com dificuldades na amamentação está associado com sucção, reflexos de busca. Fala desarticulada com disfunções de cerebelo, reflexos de Babkin. E aqui são apenas algumas que nós resolvemos trazer para vocês nessa aula, para também que a aula não ficasse, né, tão grande e que não ficasse uma aula tão pesada para vocês, né? Um sinal de reflexos primitivos ativados que não está aqui, mas que eu acho que vale a pena, eu penso que vale a pena a gente mencionar, que são as escolioses. As escolioses, o professor Felipe Suchá fala no curso de RPG que 80% delas são idiopáticas. E que era o que a literatura trazia. E que era o que a até então. literatura trazia, o consenso era esse. Eu até hoje, desde que eu comecei a trabalhar com BRMT, eu não atendi ainda nenhuma escoliose que não tivesse pelo menos um reflexo primitivo retido. E a integração dos reflexos primitivos acelera a aplicação do RPG e a alta do paciente com escoliose. Pode falar isso. Então, de modo que a gente consegue perceber que a integração dos reflexos primitivos ela vai ser essencial
para a gente adquirir coordenação motora grossa e fina, desenvolver nosso sistema de equilíbrio, desenvolver a percepção sensorial, mas não só isso. Regular o nosso meio interno, controlar os nossos impulsos, melhorar a atenção, foco, concentração, aprendizado emocional, social e intelectual, motivação e muito mais. Eu quero fazer uma colocação nesse slide. Quando a gente pensa assim, poxa, quantas crianças estão desenvolvendo doenças neurocomportamentais? Não é o que está acontecendo hoje? A gente recebe muito isso, né? Criança com TDAH. Se a gente for conversar com as professoras, a gente observa que houve um crescimento maior na desatenção das crianças, dificuldades, muitas vezes, na habilidade do aprendizado. E aí, eu quero só passar para vocês uma questão. Como está o desenvolvimento das nossas crianças? O que as nossas crianças estão fazendo? O que as nossas crianças, o que crianças da década de 70 fazia, as de 80, 90 e o que está acontecendo hoje? As crianças deixaram de se movimentar como criança. E isso faz parte da integração dos reflexos primitivos também. Então, se a criança fica muito, né, Otávio? Se é uma criança que é impedida de ficar muito tempo no chão, se é uma criança que fica muito nas cadeirinhas, mesmo aquela cadeira que balança, se ela não engatinha, tudo, pessoal, vai interferir com a integração dos reflexos primitivos, e isso vai gerar uma consequência ao nível escolar, na adolescência, na idade adulta. Eu levei um tempo para poder compreender isso realmente, quando isso caiu no meu cérebro, realmente foi libertador. Tudo é estímulo. Tudo é estímulo. A diferença entre um estímulo integrativo e um estímulo traumatizante, um estímulo que gere sequelas, é a intensidade. Um carinho e um tapa só diferem na intensidade. E um tapa traumatiza e o carinho integra. O doutor Bloomberg, o doutor Harold Bloomberg, ele nas suas pesquisas, nos seus estudos, ele encontrou um excelente exemplo de funcionamento cerebral na teoria do cérebro trino do Dr. Paul MacLean. MacLean era um neurocientista norte-americano que fazia estudos de anatomia comparativa entre répteis, mamíferos e estudava também o cérebro no campo psicocomportamental. E ele desenvolveu uma teoria, é uma teoria já mais antiga, da década de 60, mas que explica muito bem o comportamento, a evolução, né, do cérebro do ponto de vista psicocomportamental. Então, o que acontece? MacLean, segundo a teoria, ele considerou que o nosso cérebro é composto por um chassi, né, onde ele vai colocar operadores em camadas para que eles possam executar as suas funções. E, do ponto de vista evolutivo, ele comparou esse chassi ao cérebro de um peixe. Se a gente for pensar num peixe, o que esse peixe faz? O peixe nada, respira, o coração bate e ele se alimenta e luta ou foge. Essas são as características de um peixe. Ele vai nadar, vai se movimentar, respirar e fugir. Então, quando a gente conhece, a gente consegue ver pessoas que muitas das vezes estão presas nesses mecanismos de luta ou fuga e que não conseguem e que simplesmente congelam. Essas pessoas estão presas nesse cérebro, nessa parte primitiva do cérebro. Subindo do ponto de vista evolutivo, a gente chega no cérebro reptiliano, né? Que o Dr. MacLean comparou aos nossos núcleos da base. No cérebro reptiliano, a gente vê um comportamento mais ritualístico, a gente vê comportamentos repetitivos, como, por exemplo, uma tartaruga, ela coloca sempre os ovos na mesma praia,
e anualmente ela retorna à mesma praia, Pode passar. a gente vê um empobrecimento das relações emocionais, aonde você tem pouca ou nenhuma consideração pela prole. Você não vê uma tartaruguinha encostada esperando os ovos chocarem no ninho para que ela possa guiá-las ao mar. Elas nascem prontas, algumas sobrevivem, outras não, e por aí, e a vida é assim. Agora, ao passo que quando você observa uma serpente, essa serpente é uma analogia que uma brincadeira que a gente faz em sala, que a gente fala o seguinte, vamos fazer a serpente de novo, tá? Por favor. Quando a gente olha a serpente, se uma serpente vier acuada num canto e você for tentar matá-la, ela com certeza, ou ela vai te dar o bote, e se ela tiver chance, ela vai correr. E se a gente observar isso no campo comportamental, muitas vezes uma criança ou mesmo um adulto, quando ele se sente acuado, ele também quer, de repente, ou te agredir, ou se ele puder, ele vai fugir da sala de aula. Então, quando o Paul MacLean, ele entra nessa comparação, e aí eu quero deixar muito claro que é a nível comportamental, a gente consegue perceber em que nível está aquela pessoa. E é interessante que, como o Otávio colocou a questão das tartarugas, o Otávio colocou esse ritualismo, né? Porque a tartaruga ela vai sempre à mesma praia e ela cava a areia para colocar os ovos, mas ela não fica esperando aqueles ovos chocarem. Então ela sai e no momento e depois aqueles ovinhos, à medida que vão eclodindo, aquelas tartaruguinhas vão chegando ao mar e quem chegou chegou, quem não chegou, a mãe não está ali. Então a gente observa um laço emocional muito pobre. E se a gente for trazer isso para o comportamento humano, a gente observa que determinadas pessoas também desenvolvem laços emocionais extremamente empobrecidos. Então, aí, quando você está avaliando, na avaliação, para você perceber em que estágio, o quão primitivo no cérebro aquela criança ou aquele adulto está, e a partir do momento que ele passa para estágios mais superiores, você vai entendendo que você está conseguindo mandar trilhas neurais a ponto de promover a maturação cerebral. E quando a gente sai desse cérebro que o Paul MacLean chama de cérebro reptiliano, nós chegamos no cérebro dos mamíferos inferiores. Onde a gente tem também comportamentos ritualísticos, a gente tem, a gente tem uma estrutura de interação, mas aqui a gente já vê, a gente tem noções de hierarquia, né? Os répteis também são muito ritualísticos, são muito hierárquicos, mas a gente vê nos mamíferos inferiores a formação de núcleos familiares, os filhotes que aprendem nas brincadeiras entre si, os genitores, né, pai e mãe, cuidam da prole, protegem, se alimentam, né? E você tem. Só que o que acontece a gente tem emoção, tem os laços afetivos, mas esses laços afetivos essa emoção que é regida pelo nosso sistema límbico nos humanos, ela é desmedida, ela sem controle, ela não tem controle. Então, para poder te dar um exemplo de uma pessoa presa no sistema límbico, né, onde ela está no nível de evolução psicocomportamental no sistema límbico, eu vou citar para vocês qualquer adolescente. O adolescente, ele ama muito, chora muito, se apaixona muito, e a emoção ela ainda não tem o controle, né, para poder ser regulada. Esse controle ele vai acontecer aonde? Quando a gente chega no cérebro humano, que paralelamente traçado paralelo com o nosso neocórtex. É onde eu vou ter o controle das minhas emoções, onde eu vou ter a minha capacidade de planejamento, de raciocínio, de interpretação dos meus estímulos, de controle do meu meio interno e do meu meio externo. E se a gente for avaliar, nós vamos precisar passar por cada uma dessa etapa para chegar no amadurecimento do neocórtex. Então, nós passamos pelo processo ritualístico, então é aquele bebê que tem hora para dormir, que acorda num determinado momento,
que ele amamenta de 3 em 3 horas, geralmente os bebês fazem isso, e que a partir do momento que ele vai evoluindo, esse ritualismo vai diminuindo, vão acontecendo outras etapas dentro do desenvolvimento humano, até o ponto dele realmente amadurecer o neocórtex e ter o controle límbico. Então, eu consigo compreender as minhas emoções. Eu consigo, inclusive, controlar as minhas emoções. Eu não preciso ter mais reações emocionais como rompantes emocionais sem esse controle do neocórtex. O BRMT, a formação inicial, ela é dividida em 4 módulos. No módulo 1, a gente vai trabalhar dentro do sistema reptiliano, do cérebro reptiliano e, consequentemente, do tronco encefálico, né? Vamos falar de estruturas anatômicas para a gente poder organizar. A gente vai falar a nível de tronco encefálico e núcleos da base e cerebelo e a sua interação com as emoções e com as questões cognitivas, ok? Chegando no módulo 2, a gente vai observar, vai estudar o sistema límbico e como o estresse vai influir na integração de reflexos na integração de reflexos primitivos e nas nossas questões cognitivas. Subindo para o módulo 3, a gente vai ver como os reflexos primitivos influenciam na cognição, na tomada de decisões, no estabelecimento de linha média e de simetria, como a gente exerce controle nas nossas emoções e controle da nossa movimentação, dos nossos impulsos. E no módulo 4, a gente vai observar como os fatores epigenéticos, como metais tóxicos, alimentação e a tecnologia, de uma forma geral, vai influenciar em cada uma dessas áreas do nosso cérebro, dificultando ou mesmo impedindo a integração de reflexos primitivos e como modificações simples nos nossos hábitos de vida diária vão potencializar essas integrações. É importante, quando a gente fala em BRMT, novamente, vamos quebrar um outro paradigma aqui, o BRMT a gente faz com alguém e não em alguém. Esse conceito ele é muito importante porque ele quebrou em mim a ideia de que eu, enquanto fisioterapeuta, eu era senhor total e absoluto do que acontecia dentro da minha consulta. Eu até sei o que o meu paciente precisa, mas quanto, como, quantas repetições, e quando parar, principalmente, quando eu interromper esse estímulo, quem vai me dizer é o meu paciente e muitas das vezes não verbalmente, mas com reações do sistema nervoso central autônomo, que vão me dizer que o meu cérebro chegou ao limite de armazenamento e de captação dos estímulos que eu estou ofertando a ele. Todos nós precisamos de uma pausa, precisamos interromper aquilo que a gente está fazendo para poder as informações serem fixadas. Imagina se a gente resolvesse falar, dizer, não, galera, vamos até meia-noite conversando sobre reflexos primitivos. Nem a gente aguenta. A gente precisa interromper para que o nosso cérebro descanse. E eu quero fazer uma observação em relação a isso, Otávio, porque quando a gente fala, né, que nós fazemos com alguém, não em alguém, e que a gente precisa do feedback do paciente, poxa, esse estímulo está legal, se você quer mais longo, mais curto, enfim, todo o movimento rítmico, aí o pessoal pergunta, né, mas o meu paciente não fala, como que eu vou perceber isso? E não tem uma regra, eu não tenho que fazer 10 repetições ou 5 repetições, e aí eu pergunto, quando a gente tem um bebê, ele vem com regra? Não vem. Ele vem com manual de instruções? Não vem. Nós, quando vamos desenvolver o nosso bebê, que a mãe faz esse primeiro estímulo e o pai, né? Os pais estão ali desenvolvendo aquele bebê, gerando estímulos para aquele bebê, nós realizamos com o bebê. Então, muitas vezes, o primeiro filho passa a querer um ritmo um pouquinho mais rápido. O segundo filho já gosta de um ritmo mais lento. O terceiro filho gosta de um ritmo mais longo. E cada um vai te dar um feedback
e ele ainda não fala. Ou seja, é olhando para aquele bebê, é percebendo o relaxamento do corpo daquele bebê, a face do bebê, que a gente percebe se aquele estímulo foi fluido ou não, se fluiu, se foi integrativo, se aquele bebê conseguiu relaxar a ponto de dormir. Então, quando a gente fala sobre o BRMT, pessoal, eu quero que vocês compreendam que a gente fala da vida. A gente fala a vida na sua rotina diária, da vida de um bebê, de um ser humano em seu pleno desenvolvimento. Então, essa observação do paciente, ela vai acontecer tanto no momento estático, quando ele para em pé, deitado, ou em quatro apoios para poder fazer a avaliação, ou na dinâmica, quando ele entra no consultório, quando ele está falando, quando ele tá gesticulando, durante a execução dos exercícios rítmicos que eu vou utilizar com ele, buscando a minha movimentação precisa. Isso aqui é a grande chave do BRMT. É aqui que nós atuamos. O nosso movimento ele precisa ser rítmico, suave, simétrico, coordenado, sem movimentos acessórios, relaxado, com respiração regular e adaptado para qualquer indivíduo. Cada indivíduo vai necessitar é, de adaptações particulares. Exemplo, nós executamos um movimento que é a estimulação rítmica passiva a partir dos pés com o paciente deitado em posição supina. Então, eu vou fazer um movimento utilizando os pés do meu paciente como apoio para poder fazer esse movimento. Se o meu paciente é amputado de membro inferior, ele não recebe o movimento? Claro que ele recebe. A gente adapta à realidade de qualquer paciente. Otávio, meu paciente não deita. Ele não deita o quê? Não fica esticado? Bota ele num plano inclinado. O meu paciente não ajoelha. Faz na cadeira. A gente consegue adaptações para todos os movimentos para que os pacientes possam ter a melhor evolução possível dentro dos seus quadros. E quando a Grazi falou que o paciente dá sinal, os sinais estão aqui, ó. São os sinais de sobrecarga que a gente observa como reação do nosso sistema nervoso central, do nosso sistema nervoso autônomo. Rubor ou palidez na face, rubor nas orelhas, alteração de respiração, diminuição do tônus muscular, perda do controle ocular. É comum a gente estar fazendo um trabalho de movimentação rítmica, o paciente mantendo o foco num ponto à distância, e de repente a gente observar uma exoforia de um dos olhos, né? Perdendo a congruência ocular. E nesse momento ele relata, gente, estou vendo dois. Nesse ponto a gente já sabe que chegamos ao limite. Porque se a gente não observa essas reações, sensação de náusea, vertigem, esses sinais, a gente vai ter as reações que vão desde a resistência e ao isolamento, a não querer fazer atividade, ou até mesmo o confronto, de dizer que não vai fazer, de brigar, de ter discussões com relação ao tratamento. Porque nós, como terapeutas, né, a gente sempre foi treinado a iniciar o estímulo. Mas tudo bem, precisamos iniciar, está correto, mas quando nós precisamos parar, é importante a gente entender que há um momento de iniciar, mas um momento de parar. E parar no momento onde esse paciente não vai ter a perda, mas sim o ganho. E são através desses sinais de sobrecarga que vai ser o limite entre aquilo que você vai permanecer tendo como ganho, ou se depois da sua terapia você vai ter uma piora. Então, quanto maior for a precisão dos movimentos, mais estímulos a gente vai conseguir dar ao cérebro e às articulações. Esse vídeo aqui, ele é o vídeo de um paciente, eu trouxe aqui para o final, gente, porque o depoimento dessa mãe, ela chegou lá na clínica chorando, porque o médico disse para ela que o filho dela não seria nada além de uma berinjela. Então, ele não teria movimentação, ele é um paralisado cerebral diagnosticado como grave, e a gente começou a trabalhar com BRMT
E esse aqui, ela me mandou, foi o primeiro momento em que, isso palavras dela, tá? Que a berinjela sentou. Ele Esse é o resolveu Cândido. que ia dar um catuque lá no gato. E sentou, sozinho, entendeu? E hoje em dia ela continua o tratamento com os exercícios que eu passei para ela e utilizando a ecoterapia também como segundo tratamento. E eu quero. Os outros dele engatinhando não tem aí. Não, não tem, não Ah, tem. E eu queria deixar essa frase para vocês, vamos abrir para perguntas. Se eu vi mais longe, foi porque estava em pé sobre os ombros de gigantes. Eu só consegui enxergar isso porque eu realmente estive em contato com gigantes como o próprio Bernard Bricot, que me apontou na direção que é certa, a nossa mentora dentro do BRMT, que foi Kate Wagner, responsável pelo BRMT Estados Unidos, e o próprio Harold Bloomberg, né, gente? sim. Então, gente, agora o que que a gente vai fazer? Eu vou responder as Puta, tem perguntas que muitas estão aqui perguntas. Uhum. no chat, e depois eu vou deixar vocês à vontade para abrir o microfone e fazer as perguntas, ok? Então, existe um nicho de mercado que não é explorado. Aliás, negligência de crianças de 5 a 10 anos que sofrem de problemas posturais, com escoliose, cifose e perna curta falsa. Se o BRMT pode contribuir com esse nicho? Nossa, muito. Com certeza, Rafael. Eu tinha uma perna curta, eu tinha diferença de 7 milímetros na minha perna direita, e conforme eu falei no início, isso foi sanado, e eu tinha 31. Aquela foto daquele menino com escoliose, paralisado cerebral, ele também tinha uma perna curta. E a questão da escoliose, Rafael, você pode já pensar em reflexos de Galan, espinal de Galan ativado. Você pode pensar num RTCA ativado. E posteriormente, porque como os reflexos primitivos, um interfere na integração do outro, você pensar nisso e pensar no próprio RTCS ativado também, que está relacionado às rotações de bacia, tá? Então, Junto com o Galan. reflexo espinal de Perez, até mesmo um reflexo de Babinski ativado em um dos pés, você vai ter uma alteração já em todo o tônus muscular daquele membro, o que vai gerar uma assimetria de tônus. Isso Uhum. vai provocar uma assimetria de tônus. Encurtamento nas pernas, nós vamos pensar em reflexo de Landau ativado, nós vamos pensar em tônico labiríntico posterior ativado, o anfíbio não desenvolvido. Porque a gente está falando isso para vocês, para que vocês possam compreender como a ação dos reflexos primitivos interfere diretamente com as escolioses. A questão das crianças típicas que andam na ponta dos pés, a gente precisa tratar enquanto integração de reflexos primitivos, sim. A gente tem que observar principalmente reflexo do medo paralisante, mais reflexo tônico labiríntico posterior. Essa dupla, ela é muito são os responsáveis principais pelo caminhar na ponta dos pés. Que é o reflexo do medo paralisante Reflexo medo e o paralisante tônico e o tônico labiríntico labiríntico. posterior. Livros a respeito do método, a gente tem os livros do Harold, que a gente está no processo de tradução, eles vão sair, tá, para o português. Mas se você quiser adquirir eles em inglês, eles estão na Amazon. Você em encontra inglês eles e na Amazon, espanhol em inglês e também. espanhol também. Vídeo com relação à aplicação da técnica, a gente tem, mas a gente não tem autorização para mostrar dessa forma. Espera aí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A gente pode, não tem aqui na apresentação, Na mas apresentação não tem. a gente pode montar uma segunda aula. Quem que foi perguntando? Foi a Nasha. Nasha, a gente pode sim mostrar depois. A Carlinha está aqui, gente, agora que eu vi. A gente pode sim mostrar
A gente alguns pode movimentos. mostrar, A a gente gente vamos consegue marcar uma fazer segunda uma aula com segunda, isso, porque a gente precisa, para mostrar os movimentos, a gente precisa de de estar tatame no e a tatame. estrutura de sala muda. É. Osteopatas que trabalhem com a técnica em Salvador. Conheço, eu tenho o contato de uma aluna nossa que fez o módulo 1 e que eu posso passar para você. Como osteopata, A né? minha sugestão é você fazer o curso e se tornar a pessoa que vai trabalhar com, com o BRMT em Salvador também. Por quê? Vou falar isso por quê? A gente vem remodelando a forma com que a gente aborda o BRMT, porque a gente percebeu que quando a gente falava do curso, as pessoas vinham com a ideia de que fazendo o módulo 1 elas iriam aprender tudo a respeito de integração de reflexos primitivos. Marion está aí, Sandrinha está aí, e eu queria Carla. opinião, Carlinha está aí também, eu queria opinião. Marion já é consultora certificada da BRMT. Carla está chegando, Carla tá tá batendo quase. na trave, Sandrinha fez módulos 1 e 2. Eu pergunto, com o módulo 1, vocês conseguiram compreender tudo a respeito da integração de reflexos primitivos? Tem que abrir ali. Abre ali. Não, ela pode abrir. Abrir elas podem. Tá muda, Mary. A Sandra quer falar aí. Fala aí, Sandra. Fala, Sandra. Eu até não tinha manifestado para falar, não. É esquisito isso aqui, mas eu falo. Eu não manifestei, não. Então, eu estava atenta nos slides de vocês, né? Eu também sempre tenho gigantes comigo, né? Vocês dois. A gente aprende muito, muito. A gente fica até muito confuso, porque é muita informação. Eu fiz o módulo 1 junto com o 2. Me ajudou muito o 2, mas eu pretendo fazer os outros, eu estou me organizando para isso. E eu realmente falo que precisam fazer, né? Algumas pessoas, depois o Otávio publicou, né, da minha paciente, e elas entraram em contato comigo através do Instagram para saber se realmente adiantava. Eu falei, nossa, eu não dou conta de falar ainda, mas tudo que eu faço está adiantando, né? Tudo que a gente faz está auxiliando. Então, eu acho extremamente importante, ensino para as minhas mães, os pais, mães, têm falado, nossa, ajuda muito. Estou tentando aplicar. Eu recomendo, gente. Que bom, Sandra. Excelente. Eu sou suspeita, né, Grazi? Já fiz o 1, 2 e 3 na mesma semana. Eu tive esse privilégio, né, de ir para Carangola, ficar com vocês. Já em uma semana já estava dormindo na casa deles, porque eles são desse jeito, já receberam a gente. E eu já fiz o 1, 2 e 3, o 1 mais 2 vezes, o 2 mais 2 vezes, já fiz o 3 2 vezes, os aprofundados, um em crianças excepcionais. Quando eu fiz, era dieta, né? Agora é os fatores epigenéticos, que é o 4, né? Fomos aos Estados Unidos com essa dupla maravilhosa que nos guiaram até lá para a gente concluir e se tornar consultor do BRMT. Lembrando que o BRMT a gente procurou porque nós somos terapeutas, eu e meu marido trabalhamos com ecoterapia, né? Mas lembrando que ele não é uma técnica para terapeutas, né? Ele é aberto a todo o público. Então, os pais que quiserem fazer e vão ajudar muito os seus filhos e podem ajudar os filhos dos outros também, né? E eu tenho orgulho, né? Fiz até uma placa agora, vou colocar lá. Eu posso colocar, sou consultora do BRMT, isso é uma alegria para nós. E essa semana recebi um laudo de um médico indicando, né, o BRMT para criança, porque ele já fazia com a gente, a mãe foi ao médico e devido à melhora, né, um menino com TEA, a mãe relatando, e o médico foi pesquisar e viu um laudo hoje de um médico, né? Eu sou fisioterapeuta e pedagoga, um médico indicando o BRMT, isso é uma coisa maravilhosa, né? Ver esse encontro aqui, maravilhoso. Então é isso, eu acho que todo mundo, a gente precisa terminar a formação. Até hoje eu tenho que pegar a apostila, viu, Sandra? E estudar muito, eles enganam a gente, né? Que eles falam que é aqueles 17 movimentos lá, mentira, tem muito mais possibilidades, né? E a gente está sempre estudando, porque sempre a gente lembra, aí, ó, esse reflexo está muito ativo, vamos na apostila ver as integrações isométricas, os movimentos, né? As questões da dieta, enfim, né? Só agradecer, muito feliz. Obrigada. Aulão, tá? Melhor aula que eu já vi de vocês aqui. vocês, tá?
Quem está aqui Obrigado. hoje, ó, privilegiado, ficou muito bom Obrigado. mesmo. Marion, eu acho que eu vou repetir. Eu vi que você repetiu alguns, né? É porque é muito conhecimento. E quando eles dão essa aula muito boa aí também, a gente fica E doido, aí né? você repete, você fala assim, nossa, mas falou isso? Não, falou, mas é porque é mulher. Aí você fala, aprendi de novo. Agora eu entendi. Porque é uma reconstrução, né? Eu também tenho mais de 20 anos aí nessa área, né? Hoje eu recebi uma mãe que veio com a queixa do filho desajeitado. Só que ela via que nesse desajeitado ele estava desmotivado na escola, relatório da escola falando que ele perde atenção, professor de educação física que ele tem medo de fazer, que ele não vai conseguir. E quando eu falei de reflexo, aí a mãe, por sinal, foi minha aluna na faculdade, que ela é fisioterapeuta. Maria, você me deixou doidinha, minha cabeça deu um nó agora, porque, nossa, agora eu estou entendendo tudo que está acontecendo, mas nossa, ela ficou assim mesmo, né? É uma reconstrução. E tem que ser persistente, tá? Façam, mesmo que seja uma vez por semana, né? Menos é mais, porque é muito profundo, é muito transformador. Muito, E muito aí, bom. o que que acontece, Obrigada, Monier? Amélia. A estrutura, o Harold criou essa estrutura de atendimento, de organização dos módulos em uma formação básica, em 4 módulos, exatamente para a gente seguir galgando essa estrutura de conhecimento. Mas para ser consultor são Então, 6 para cursos. ser consultor, você precisa pelo menos responder como é que eu falo? Lá no Repetir. site tem, tá tudo explicado lá no site. Isso Para aí. você, Bem você precisa direitinho repetir lá. pelo menos o módulo 1 2 vezes, porque o módulo 1 é muito denso. A gente fala dos 17 primeiros movimentos integrativos, a gente ensina os 17 primeiros movimentos integrativos no BRMT, que só que a gente trabalha 6 reflexos somente, ligados mais à parte motora. Os reflexos de estresse a gente vai trabalhar somente no módulo 2 quando a gente falar de emoções. Então é importante compor e entender que a gente vai começar um processo de evolução. A formação inicial, elas são esses 4 módulos e depois a gente parte para aplicação nos campos mais específicos. E também porque no módulo 1, a gente passa os 17 primeiros movimentos mais as integrações isométricas, e vocês estão recebendo uma quantidade de informação muito grande. Então, é aquele módulo onde vocês estão tendo o primeiro contato com a prática e vocês ainda estão dosando a mão. No nível 2, a gente começa a afinar a mão. No nível 3, a gente começa a afinar não só a mão, mas a visão, né? No nível 4, muito interessante, quando a gente estava dando nível 4 em Maringá, o pessoal falou, caramba, fez o clique, né? E realmente é isso. Agora eu entendi Por por quê? que quando você falou de novo que no módulo Isso. 1 acontece. Porque você vai realmente construindo o pensamento. Então, respeitando o aluno, a gente vai dosando a quantidade de informações em cada módulo. E é muito interessante que no módulo 1, a gente fala de 6 reflexos. E aí o pessoal fala, poxa, Grazi, mas não tem o RTCA, não está no 1. Quando a gente termina o 1, eles falam, ainda bem que não estava. Porque, assim, não é Eu, médio, a quantidade de eu, informação é hoje, muito grande. eu hoje em dia eu já Além disso, a gente sai super integrado do curso, gente, porque a gente fica 2 dias em cada módulo, né, nos movimentando, fazendo os Uhum. movimentos. Então, termina, as pessoas falam, nossa, Mariana, você está tão tranquila, você está tão integrada. Gente. Então, dá vontade de você fazer, né, Sandra, de novo. A gente faz de novo, porque a gente sai muito organizada também. A gente volta na segunda para trabalhar diferente, né? respondendo aqui a Cris, Verdade. quantos dias seria interessante para fazer a técnica com o paciente? Semanal, quantos dias na semana? Qual seria o ponto de vista? Bem, fala então, se Eu também. não, depois dessa eu fiquei até inibido. Não, porque isso aí, o que que acontece, Cristiane? Depende muito do quadro do paciente, das condições do paciente. Por exemplo, hoje eu recebi uma paciente, uma criança, que vai necessitar de atendimentos diários por 2 semanas seguidas. Então, aí eu faço atendimentos diários,
pelas 2 semanas, os 14 dias, né? A partir daí, eu vou passar para essa criança atendimentos de 2 a 3 vezes por semana e seguindo uma vez por semana. A mãe tem a disponibilidade de levar essa criança até o meu consultório todos os dias. Agora, existem casos de pacientes nossos, e acredito que não seja diferente com vocês, do paciente morar em outra cidade. Então, ele não tem, às vezes, condições de vir ao nosso consultório diariamente. Então, o que é feito? O estímulo precisa ser diário. Então, nós passamos para os pais como a gente deseja que seja feitos os exercícios em casa. Os movimentos, eles são movimentos fáceis de serem praticados pelos pais. Então, uma vez que você oriente, esse pai vai praticar determinados movimentos sob sua orientação e vai praticar durante o período que ele não puder trazer. Então, nós temos pacientes que a gente trata de forma online, nós temos o paciente que vem todos os dias, o paciente que vem uma vez por semana, até 15 dias. Contanto que esse paciente realize o movimento em casa, tudo bem, tá? A gente tem que pensar também como é que o bebê evoluiu. Como é que o bebê estava lá, saiu do útero da mãe e ele conseguiu começar a andar em 1 ano. Ele acordava, mamava, era manuseado, né? Era trocado e tal, e brincava-se com ele e ele voltava a dormir. Esse ciclo levava aí, você podia botar uma conta aí, entre 3, 4 horas no início no início da vida do bebê, e sem o menor respeito pelo ciclo circadiano, né? Pelo ciclo dia e noite. Então, o bichinho acordava às 3 horas da manhã, como se fosse 9 horas, para brincar, para mamar e brincar, né? Então, você tinha que acordar e fazer, e esse ciclo seguia. Até hoje, a gente tem um ciclo de estimulação e um ciclo de pausa, que é o momento em que nós dormimos. Então, o ideal é que você faça a movimentação, que o paciente faça a movimentação diariamente. Esse é o Respeitando a ideal. pausa. Respeitando sempre a pausa, mas o ideal é que ele faça a movimentação diariamente. Sim. Grazi, Otávio, até para tirar do, porque às vezes, né, tem pai que tem dificuldade de parar a criança deitar, às vezes dependendo da idade, né? E depois que ele passa a sentar, já não quer ficar mais deitado, até dormindo, talvez, né? Sim, Ele recebe essa movimentação. Então a gente também tem essa vantagem, né? verdade. Se o pai tem dificuldade de parar a criança, talvez devido à idade, ao comportamento, falou, ó, pode ser na hora que estiver dormindo também, começa a fazer dormindo, aí você começa a fazer o antes de dormir, aí ele já desperta, porque já vai recebendo a informação, esse estímulo, né? Não precisa ele estar acordado, talvez, E essa é uma né? excelente colocação sua, Miriam, porque isso principalmente para o paciente autista, como ajuda, né? Porque o paciente ele vem ainda muito agitado, o paciente com TDAH também, o TDAH aceitando um pouquinho mais, mas o autista, às vezes não tanto no início, e os pais são grandes, assim, eu falo que é braço direito e esquerdo, e quando a gente traz, né, a gente chama os pais para o tratamento, como esse compromisso nos ajuda também, porque eles engajam no tratamento. Então, isso também é muito bom, é mais uma ferramenta que a gente pode usar, né? Então, isso é realmente uma excelente colocação, Mary. Mais alguma pergunta? Não, aqui Tinha ali? no, Não. Ah, tá aqui. Não, a gente fala, aqui. a gente Deixa, fala. deixa eu falar. É porque eu respondi não, mas a gente não fez a pergunta. Que a pergunta da Monieri é: o TEA e o TDAH estão nos modos especializados? Responde aí, tá? A gente fala, o módulo 1 a gente já começa falando bastante a respeito de TDAH. Uhum. E os módulos 2 e 4, a gente aborda muito as questões do sistema límbico, né, que regula as emoções, e no módulo 4, os fatores epigenéticos que influenciam tanto
no autismo. Então, fazendo os 4 módulos iniciais, você tem já ferramentas assim altamente eficazes para poder abordar os pacientes com autismo. Uhum. E o TDAH eu tenho uma história muito interessante, que é um pacientezinho meu que chegou de 12 anos, com a gente estava no início da nossa trajetória com o BRMT, e a sala que eu tinha para atendê-lo era o meu estúdio de Pilates. E aí o menino entrou, parecia aquele Tasmania, né? O menino entrou correndo de tênis, pulou por cima da cadeira, caiu debaixo do barril, passou, subiu, trepou no Cadillac, desceu, pulou no reformer. A mãe desesperada, porque não sabia o que fazer para segurar o menino, eu falei, deixa o menino. O menino correu. Gente, foram 40 minutos o menino pulando, explorando a sala, e eu consegui fazer 5 minutos de movimentação rítmica com ele. Voltamos, ensinei os exercícios para a mãe, voltou na segunda sessão. Na quarta consulta, ela vinha uma vez por semana, porque ela é de uma cidade próxima. Na quarta semana, esse menino que chegou desse jeito, entrou, sentou na beira do tatame, tirou os sapatos, escorregou de bunda para o lado, deu 2 escorregadinhas de bunda, deitou, olhou para mim e disse, tio, estou pronto para fazer meus exercícios. Eu olhei para a mãe e perguntei, quem é essa criança? O que você fez com o meu paciente? Rimos um bocado e tal. Fazendo os exercícios, fui conversando com ela e perguntei, mas ele estava medicado, com Ritalina, tudo direitinho, e eu perguntei para a mãe. Ele continua tomando a medicação, né? A mãe virou isso para mim e falou, Otávio, tem 1 mês que eu não acho Ritalina para comprar. Não tem. Ele não está sendo medicado porque não tem, eu não encontro medicação para comprar. Aí eu olhei para o menino de novo, olhei para a mãe de novo e falei, gente, esse negócio funciona mesmo. Virei para ela e falei, olha, conversa com o médico, explica o que está acontecendo, o tratamento que você está fazendo, e conversa com ele, porque quem mexe em medicação é o médico. E seguimos, enfim, ele voltou, foi para casa e a medicação até foi reduzida. Né? Gente, olha, eu estou vendo aqui tanta gente especial aqui, a Vera, Carlinha, Rosilda, quero agradecer, eu vi que gente, tem muitas pessoas, a gente não vai, a Marta Calmo, eu vi que tinha A Marta entrou entrado, também. eu quero dar, assim, o meu abraço a todos vocês, tá? Que entraram nessa aula, revê-las é muito bom, revê-los é muito bom, tá? Um beijo carinhoso em cada um de vocês. E o A gente que professor... agradece. E, ó, eu vou dar um spoiler aí, que a Grazi e o Otávio, no que vem, lá por volta de maio, que a gente deve vir ao Brasil, Eita, vai ela trazendo fazer 2 um novos cursos, tá? Dor crônica e paralisia cerebral. Então, Verdade, quem estou não fez o chegando ao BRT Brasil. ainda faz, porque tem que fazer alguns módulos, né? E depois vocês vêm com o Otávio e com a Grazi aí, os pré-requisitos. E aí vai vir esses 2 módulos específicos, né? Não é isso? Dor Verdade, crônica e Habilitador paralisia e cerebral. paralisia cerebral, é isso exatamente. aí. Teremos curso já do avançado no Brasil. Eu vou, Ô, Carlinha, se você não tiver, Carlinha, aquela aula vai ficar muito né? triste. Vai ser Olha, vai ser aqui em maravilhoso te rever. Teresópolis, dona Carla. Vem para cá, vai ficar aqui. A Eu gente vai sou receber nômade. vocês Eu Não, aqui. ela sou é nômade. animadíssima, Amélia. Você vai amar, Carla. E aí, esquecendo algumas questões, o ideal é a gente fazer essa formação inicial organizada, mas, por exemplo, a Carla ela fez. Fiz nível Me ajuda aí, 1, Carlinha. Fez no nível 1, 1. 2, E, não, ela fez um nível em fez cada todos. cidade. Cada cidade. Ela fez, acho que nível. Gosto de passear, gosto de Não, ver. Muito bom mesmo. Venham conhecer Fortaleza. Oi? é mesmo. Venham para Gosto. Fortaleza, é bom demais. Ué, Aí, Carlinha, ó. vamos fazer. Eu acho. É bom porque não precisa de bota, hein? Não precisa de bota, não tem E a frio. Carlinha já está perto. É isso aí. Só preciso do que eu já tenho, né? Biquíni. É isso aí, previsão de Previsão de Salvador. Salvador, por enquanto, não. Por Olha, enquanto, tem não. um grupo que está interessado, sim.
a gente pode ver, É, né? Tem um é o que eu grupo estou que falando. tá- Pô, a gente está vendo, tem um grupo a gente já deu 2 cursos em Salvador, A Rosilda 2 ou está 3. onde? A Rosilda está no. Não, a Rosilda eu tenho dificuldade de rastrear Rosilda, você ela. está onde? Eu vou, Que a eu vou Rosilda ia para precisar o ir. Nordeste, não ia? Eu vou decidir onde é que eu vou, mas eu estou muito pendente aí para Itatiba, porque eu amei. Tá certo. Melhor. Carla é de onde? Carlinha, A fala aí de Carla. onde você é. Fala para as meninas. Recife. Ah, Recife. estarei em João Pessoa aí mês que vem. Um pouquinho para Eita! Eu pra amo o cima. sotaque, gente. Eu amo o sotaque. Então, Carla foi para Itatiba, lá no Passo a Passo, Lá no Passo a ecoterapia, lá Passo. é Isso, foi lindo demais. maravilhoso, foi. O curso Vai- lá é Vou embora. especial, né? Verdade. Tenho que atender aqui uma paciente. Um beijo bem grande. Amo Obrigada. vocês. Vocês Beijo, sempre arrasam e transbordam meu coração vê-los. beijo, Um Carlinhos. beijo, Carlinha. Obrigado. Obrigada, tá? Gente, Gente, quem quiser mais alguma dúvida, acho que foi, né? E se tiverem dúvidas, podem mandar podem no mandar direct, mensagem para a tá? gente. A Anne. Ah, Aham, mas vai ficar gravado. vai ficar Vai ficar gravado, vai ficar gravado, gravado. Anne. A gente vai deixar Tá? gravado. Vou colocar ela na íntegra no YouTube. Isso aí. Rosilda, minha linda, saudade de você, tá? Muito bom te rever. Vocês demoraram demais para ir para o Nordeste. Vim para cá. Tô muito perto de... Tá certo? Quem sabe vai ter gente, é lorota. Vão atrás deles. Ah, eu acho que sim, eu acho que vai, nunca vai. Ainda estou esperando. Fazer Já tá em novembro. agora. Tá em Curitiba? Não, estou em São José do Rio Preto. Ah, viu? Então nós vamos para São José do Rio Quase Preto. Curitiba. É uma Curitiba quente, uma delícia de cidade. É, viu? Parece que é calor. Pronto, achei o meu lugar. Acho que Tá agora eu fico aqui. certo. Maravilha. Vera, em maio agora, dor crônica, o BRMT no manejo da dor crônica e o E BRMT nas paralisados paralisias cerebrais. Isso. Ah lá, a Anne Vai Bebê ser, dormiu. vai ser em Meninos, maio. gente, muitíssimo obrigada. É um Obrigado prazer pela estar com presença de vocês de todos. novo, Rafael, tá? muito obrigado. O idealizador desse encontro foi o Rafael. O Rafael é um osteopata de Campos e foi ele que deu o pontapé inicial para a gente poder realmente organizar e montar a nossa turma em Campos. A gente vai ter bastante oportunidade para trabalhar isso. Eu Isso aí. penso que vai ser muito bom para o pessoal, para os osteopatas de Campos. Então, só para os osteopatas, para o pessoal da saúde e da educação de uma forma geral. Né? Eu que agradeço vocês terem aceitado a minha proposta de montar esse Zoom, se disponibilizar, perder seu tempo aí de segunda-feira, que a vida é corrida de todo mundo, e vamos trabalhar, vamos ver se a gente consegue trazer aqui para Campos. Eu acho que vai ser muito bom para todo mundo aqui, vai ser um prazer em ter vocês aqui. Com Obrigada, certeza Rafa. A vai gente ser está ótimo. sempre ganhando. Eu, Foi um prazer fazer a aula, viu? eu não sei você deve conhecer a Patrícia Baracá. Conheço. Patrícia foi minha colega de turma de osteopatia. Uhum. É, Patrícia é sensacional. Bem, que gente, Ó, bom. Rafael, eles capricharam, viu? Uma das melhores aulas que eu já vi deles aqui, tá? Foi muito bom. Então eu Foi tô com moral, né? maravilhosa. Tá com Tá. moral, tá com moral. ai, gente, olha, Gente, valeu muito, viu? muito obrigado Beijo para vocês. pela Obrigada presença pela de vocês, presença. pela paciência de vocês. E já Nós que agradecemos. Obrigada. Passa a agenda. Passamos sim. passamos sim. E no Instagram tem também, No né? Instagram a gente está sempre É. postando. O site da gente, brmtbrasil.com, Na bio tem. tem a agenda, o link na bio. Eu Tá. acho que está lá também, eu tenho que dar uma conferida. Mas a gente confere Mais isso, fácil, sim. tá? Beijo Tá para bom. vocês, gente. Gente, Beijo, Um Vera. abraço. boa noite a todos. Beijo, Sandrinha. Boa Obrigado. noite. Obrigada. Tchau, tchau.